Olá, amante do terror. Quem aí lembra do Clique Jogos ou do Freevee? Eram plataformas de jogos muito populares antigamente quando a gente era criança, que a gente ficava o dia inteiro jogando aqueles joguinhos 2D, meio mal feitos, mas que a gente amava, que, devido à descontinuidade do Flash por N motivos, eles acabaram sendo deletados, vamos dizer assim. Eles ainda existem, mas não é a mesma coisa de quando o Flash ainda era ativo. E talvez seja por esse motivo, por causa da nostalgia, que o jogo ficou muito popular recentemente. O nome é That's Not My Neighbor. Esse não é o meu vizinho. Ele é um jogo no estilo Flash que muitos youtubers estão trazendo recentemente, seja contando sobre ele ou jogando ele. Então, por que não eu fazer um vídeo sobre, falando como é esse jogo e do que ele se trata? Afinal de contas, eu amava os jogos em Flash, assim como você provavelmente. Ai, saudades. Você já sonhou em ser porteiro? Provavelmente não, mas finja que sim. Então, esse jogo é perfeito para você. Pensa bem, qual que é a função de um porteiro em geral? Barrar pessoas que não são pertencentes ao lugar de entrar sem autorização. Quando alguém assim chega lá, ele interfona para quem quer que seja da área e pergunta se pode mandar subir. Se sim, a pessoa entra. Se não, ela precisa dar meia volta, independente do que disser. Ok, esse é o trabalho geral. Mas agora, imagina ser um porteiro de um prédio em um mundo onde existem doppelgangers. Geralmente, quando o porteiro tem muita carga de experiência, eles não ligam lá tanto para que eles deixam entrar, já estão meio de saco cheio. Mas nesse mundo, isso, em hipótese alguma, poderia acontecer. E sabe por quê? Porque significaria a sua morte e a morte de todos que estão no prédio. Mas, primeiramente, o que são doppelgangers? Eles são seres sobrenaturais que, resumidamente, conseguem mudar de forma, conseguem mimetizar a aparência de coisas vivas, como animais ou seres humanos, que nem os skinwalkers. A diferença entre os dois é que o skinwalker é uma pessoa que consegue se transformar em animais. Doppelganger é uma criatura que consegue se transformar em uma pessoa. Eles são criaturas muito inteligentes, que têm intelecto e raciocínio, podendo estudar os alvos para conseguirem imitar perfeitamente. Mas eles só conseguem essa proeza se tiverem pleno conhecimento sobre ele, porque senão a mudança de forma vai ser imperfeita e obviamente vai ser perceptível. E se já não deu para reparar, são criaturas perigosas e hostis. E o único motivo para o seu disfarce é para que consigam se infiltrar no meio humano e assim atacar de dentro para fora. Bem espertos, né? Tá, agora que eu já expliquei o que são doppelgangers, vamos falar do jogo em si. No mundo de That's Not My Neighbor, os doppelgangers são mais comuns do que parecem, e por isso você foi treinado para descobrir que pessoa é a verdadeira e o que é uma criatura se passando por alguém. Esses monstros são bem pacientes, pelo menos em sua maioria, então não vou hesitar em fazer o possível para te enganar e te induzir a deixar que entre no prédio. Você, como porteiro, deve garantir que somente humanos entrem no prédio, porque se alguma criatura entrar, ela não vai matar só você, como todos os seus vizinhos, e você só vai saber que deixou um doppelganger entrar no fim da partida, quando mãos estranhas vêm por trás e te matam. O que significa que, em algum momento, você deixou um entrar. Mas não se preocupe, porque assim que você e todo mundo morrer, o jogo vai te dizer exatamente onde você ferrou tudo. Harry era o porteiro do mês antes de você. Ele não fez exatamente um bom trabalho, já que deixou um doppelganger entrar, mas foi o único porteiro que não foi morto por eles. Então, seja como Harry, só que melhor. Bom, agora, como é que você vai fazer para identificar se é uma pessoa ou não? É preciso identificar 4 coisas: o ID, a solicitação de entrada, a aparência e a lista diária. O ID é uma sequência de números específica de cada indivíduo. A solicitação de entrada tem todas as informações sobre ele, incluindo a aparência. A lista diária é das pessoas que foram confirmadas para entrar no condomínio naquele dia, e a aparência é como a pessoa é.
Os doppelgangers que têm uma aparência perfeitamente igual à dos seus alvos sempre deixam alguma coisa passar nas informações, como um DDD errado, não está na lista diária, etc. Mas os humanos normais também vão cometer alguns erros, tipo esquecer a solicitação de entrada ou não tá na lista diária. É por isso que tem o telefone do apartamento. Se a pessoa for confirmada que estava fora no dia, então é um humano. Pode deixar passar. Claro que vão ter aqueles doppelgangers que têm uma anomalia óbvia na aparência. Nesse caso, nem tem muita conversa, é apertar o botão de emergência e ligar pro DDD. O engraçado é que se você questionar eles sobre essa anomalia, eles vão dar uma desculpa muito esfarrapada. É bem engraçado. Na medida em que você vai jogando, esses doppelgangers de aparência amedrontadora vão aparecendo com um pouco mais de frequência, mas tem aqueles que são tão raros que quando aparecem, você ganha até mesmo um troféu. Também vão ter aqueles que vão se mostrar irritados caso tenha alguma coisa fora do comum nas informações. Eles vão ficar agressivos e se mostrar fácil. Daí você já sabe o que tem que fazer. É bom prestar muita atenção antes de ligar pra lá, porque senão você pode acabar matando um ser humano. Pois é, That's Not My Neighbor pode ter ficado popular tanto pela sua aparência que parece um jogo de Flash, quanto pela sua ideia. Porque, vamos lá, você ser um porteiro em um mundo onde existem doppelgangers e ter que evitar que esses mesmos doppelgangers entrem no prédio e matem todo mundo é uma sacada genial. Eu pelo menos não lembro de nenhum jogo que tenha feito isso até então. Lembra até um pouco FNAF, onde você tem que proteger a sua sala que você tá e não deixar que os animatronics entrem e te matem. No caso, você tá responsável por um prédio inteiro. Ele é um jogo com uma estética simples, mas uma ideia muito boa. E se por acaso ele fosse refeito em um fanmade 3D, com anomalias mais assustadoras, com uma gameplay mais elaborada, talvez ele fizesse ainda mais sucesso, vai saber. Uma sacada que eu achei muito boa nesse jogo foi o fato do doppelganger só te matar no fim da partida, ou seja, você nunca sabe se realmente deixou um doppelganger entrar ou uma pessoa. Você só vai saber no fim da partida. E isso durante a gameplay inteira vai te deixando apreensivo o tempo todo. Claro que não da primeira vez, porque você vai achar que deixou uma pessoa entrar, mas assim que você vê as mãos vindo na sua cara, você vai reparar que você ferrou com tudo. Mas, assim como qualquer outro jogo, esse tem problemas, que é a repetição. A gameplay desse jogo dura em média uns 40 minutos por aí, o que não é muito tempo. Mas, se durante esses 40 minutos acontecessem coisas diferentes, ok, mas arrisco dizer que depois de uns 10 minutos de gameplay, seu trabalho é verificar papéis, ligar para números e observar aparências. E você faz isso de novo e de novo e de novo e de novo. As partes mais interessantes é quando aparecem realmente anomalias muito horríveis, que você tem que ficar olhando para aquilo e obviamente apertar o botão e ligar pro DDD. Só que eu não sei, os efeitos sonoros desse jogo também tornam ele um pouquinho maçante. Por exemplo, o som daquele alarme. Eu assisti gameplays desse jogo e joguei um pouquinho também. E acredite, esse maldito som de alarme ficou me atazanando o tempo todo. Eu não tava aguentando mais esse som. De início é muito legal, você aperta o botão, a porta fecha, o alarme começa a tocar e você tem que ligar o mais rápido possível pros agentes. Mas depois da 10ª vez começa a ficar maçante. Esse é um problema bem... não digo grave, mas chato desse jogo, que é não ter muita variação. E são sempre os mesmos personagens, e depois de um tempo, as mesmas anomalias. Eu não me lembro direito, talvez a nostalgia possa estar confundindo a minha cabeça. Mas será que os jogos Flash também eram assim? Depois de um certo tempo começava a ficar repetitivo, e a gente não percebia porque era criança? Vai saber. Agora eu quero saber de você. Você já viu o gameplay desse jogo? Você já jogou esse jogo? O que você achou? Desce aqui nos comentários e me fala. E aproveita que você vai descer aqui e me segue no meu Twitter e no meu Instagram. No meu Twitter eu posto as ideias de vídeo que eu tô fazendo ou as minhas opiniões sobre determinadas coisas envolvendo esse mundo que você talvez possa achar interessante. Ou não.
No meu Instagram, às vezes eu abro algumas caixinhas de perguntas lá e posto algumas coisas que você pode achar interessante. Então, recomendo que me siga nos dois. E agora, nesse momento, estão aparecendo 2 vídeos para você continuar assistindo. E é isso, até o vídeo de terça, amantes do terror.